Shalom, shalom, seja bem-vindo a Israel. Marco Silva dando início ao programa 530 da nossa série. Hoje, começando a segunda carta que o apóstolo Kefa, o Simão Bar-Jonas, conhecido no meio cristão como Pedro, escreveu para a igreja, para a Carral, a comunidade israelita, que foi espalhada por toda a terra desde o ano 135 depois da era cristã, pelo imperador Adriano, expulsou os israelitas que estavam em Jerusalém, Israel, por toda a terra. E você que, sem dúvida nenhuma, é uma ovelha da casa de Israel que está perdida e está sendo achada, assim como eu fui, certamente não vai deixar de assistir o programa de hoje. Então não saia daí, porque dentro de instantes estamos de volta com mais um programa, A Voz de Israel, para mim e para você. Shalom, shalom, mais uma vez, Marco Silva, dando início ao programa 530 da nossa série. E hoje, como falei na abertura, vamos falar da segunda carta que o apóstolo Kefa, Pedro, escreveu para a igreja, para Carral, a comunidade israelita, Israel do Eterno, o povo, nação santa, o povo que é sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva do Criador do céu e da terra, o Adonai Elohim Melech Haolam, o Deus que é um. Não há outro, nunca houve e jamais haverá. Então, esse apóstolo, discípulo de Yeshua, o verdadeiro Yeshua Ben Yosef, o qual nós imitamos, seguimos o seu ensinamento, porque o ensinamento de Yeshua foi 100% o que o Eterno determinou. Nunca antes ninguém tinha feito isso. Nenhum homem antes de Yeshua valeu nada com relação a cumprir essa instrução, a Torá do Eterno, 100% como ele cumpriu. Nenhum deles. Não teve Moisés, que é idolatrado pelos judeus ortodoxos, como o próprio homem de Deus, verdadeiro, mais puro, quando na verdade não foi, pelo que se tem conhecimento, já falamos sobre isso aqui, não há homem, ainda que inventado, que seja comparado a essa figura fantástica, magnífica de Yeshua Ben Yosef, que a Igreja Católica transformou em Jesus Cristo e deu origem à fé cristã, que ainda hoje é a maior religião em número de seguidores de toda a terra, contando, obviamente, os católicos com as suas classes, suas seitas divergentes e também as seitas divergentes dos que se dizem evangélicos e que se dizem não católicos e que se dizem não denominacionais, mas também crentes na Bíblia e defensores de um Deus homem, Jesus Cristo. É a maior religião da terra até hoje e certamente vai continuar até o fim dessa raça humana debaixo desse planeta. O tempo está chegando no final, o Eterno está realmente mostrando os sinais para quem pode chegar, obviamente, e essa carta de Pedro também vai nos ensinar muito. Não podemos deixar de estudar essa carta. Como você sabe, que você que me acompanha, nós estamos lendo a palavra, estudando a palavra desde o Bereshit até terminar em Revelação, Apocalipse. Estamos nos aproximando já de fazer o estudo completo dessa palavra. Estamos agora na segunda carta do apóstolo Kefa ou Pedro, para você que é cristão. Então, essa carta é realmente de Pedro? É outra controvérsia, é outra discussão acerca das pessoas que são céticas, que existem com um propósito óbvio do Eterno para separar joio do trigo, porque se você sabe em quem você tem crido, você não vai titubear. Só existe um Deus, só existe uma só palavra, não existe duas palavras como o mundo ensina, Velho Testamento, Novo Testamento. Eu fico impressionado e realmente triste e também muito chateado quando eu vejo alguém falar hoje, né, de Velho Testamento, como se a palavra de Deus fosse velha, como se ele tivesse tempo, como se ele contasse tempo. Isso é uma coisa mais imbecil, mais idiota que alguém pode imaginar. É claro que não existe Velho Testamento, existe uma primeira escritura,
que é a base da escritura segunda, que é o Brit Hadashah, que o cristão hoje chama de Novo Testamento. O Eterno, o Deus de Israel, o Deus dessa Bíblia, é Deus de Israel. Ele não tem duas palavras. A palavra dele é uma só. Nunca houve outra. É uma só. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Yeshua, bem o servo, que a igreja chama de Jesus Cristo, carta lá aos Hebreus, fala que Jesus Cristo, né, no caso que Yeshua, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que Yeshua, ou Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Por quê? Porque ele está com o Eterno. Ele anda segundo o Eterno. Ele cumpriu a Torá do Eterno 100%. E eu e você, se andamos cumprindo a Torá do Eterno, como Yeshua de verdade cumpriu, não como Moisés, os profetas, que nenhum homem antes dele prestou, não teve que valesse nada, apenas foi usado com papel. O Eterno deu a cada um uma missão, todos nós temos uma missão, não há nada nessa terra que não haja uma missão para ela, não haja uma função, desde o mais insignificante protozoário, um ser vivo, esse tem uma importância, uma função debaixo do sol desse planeta. Nada aqui é sem função. O Eterno, que realmente tudo está nele, faz as coisas acontecer de maneira perfeita, numa harmonia que o homem carnal jamais vai entender isso. Então, quanto à autoria dessa carta, há que discutir que foi Pedro. Eu, particularmente, sei que essa carta que está escrita na Bíblia NVI, na Bíblia hebraica traduzida para o português ou qualquer outra versão, não é a carta que Pedro escreveu. Isso aí é bom, porque certamente todas essas letras estão manipuladas, foram alteradas, foram colocadas palavras que não existiam no passado. As pessoas não entendem o aramaico, também muito menos o hebraico, e para traduzir uma coisa que você não conhece, as pessoas criam de tudo. E vão inserindo palavras, obviamente na permissão do Eterno, como aqui tem falado, para de verdade separar o joio do trigo, o verdadeiro servo do que não é servo, aquele que apenas é rico de conhecimento, de letra, mas não consegue entender o que está atrás dessas letras, porque o Eterno não mostra esse tipo de pessoa, essas coisas, porque a maioria dessas pessoas, se você observar esses caras, esses seres humanos aí que estão dotados de muito conhecimento, de hebraico, aramaico, gematria, de Torá, de qualquer outra religião, são nada mais, nada menos do que homens carregados de transgressões, de pecados contra a Torá do Eterno. Ainda que carreguem todas elas. Não são fiéis. Não anda segundo Yeshua. Não anda mesmo. Porque se você for observar a maioria dessas pessoas, conforme a instrução da palavra, todos eles estão infringindo a Torá. É só prestar atenção no sábado que eles dizem guardar, o modo deles se comportar, o que eles ensinam, o que eles entendem. Por quê? Porque até não mostra a coisa para pessoas que não têm intimidade com ele. É apenas uma pessoa tomada de vaidade, de arrogância e muita prepotência, que há muita gente assim. Você pode até pensar que eu sou um deles, e daí? É o direito seu. Agora, você não vai ter provas, você não vai jamais refutar o que eu digo aqui no meu programa, porque eu não falo nada do que eu acho ou deixo de achar. Não, eu falo o que a palavra está dizendo conforme ela é. E é isso que eu quero dizer a você aqui. Então, o Kefa é provavelmente o que realmente deu a ideia da carta. Eu não tenho dúvida disso. Isso aconteceu por volta do ano 64 a 68, no governo de Nero, porque ele foi morto por Nero depois. É uma carta antiga, foi escrita muito provavelmente em Roma. Quando Pedro, o Kefa, devia estar preso e já sabendo que a sua vida estava por terminar nessa carne aqui debaixo desse planeta. Então veja que nada existe por acaso. Tudo tem uma função, uma razão de existir. Eu não estou aqui à toa. Você também não aí do outro lado ouvindo o que eu estou falando aqui. De maneira nenhuma. Estamos aqui cumprindo uma missão e fomos chamados para o Eterno. Ele vai nos orientando e se de verdade somos seus servos, o obedecemos, o tememos, respeitamos, com certeza vamos seguir em frente, seja qual for a circunstância e qual for o obstáculo. Porque nada para nós é tão difícil, nada para nós é impossível. Porque para o Eterno, tudo é possível se eu e você estivermos com Ele. Que essa carta está destinada a quem? A mim e a você, que estão na diáspora. Raiz de Jacob, que é Israel, que foi para toda a terra. Nós, que realmente somos de verdade ovelhas da casa de Israel que estão perdidas e fomos achados, porque podemos
ouvir e entender essa palavra, ler e enxergar o que está por trás dessa, porque o Eterno tem nos mostrado, porque isso é resultado da busca incessante do Eterno, convivência, andar com Ele, noite e dia e noite, faz de você uma pessoa íntima do Eterno. O Eterno jamais nos desamparará. A palavra dele é clara. Ele disse, como disse o salmista, jamais vês um justo desamparado ser, e nem a sua descendência a mendigar o pão, porque o Eterno é fiel. Por mais que nossos antepassados tenham sido infiéis, e que também tenhamos sido infiéis, o Eterno continua fiel, doa a quem doer, gosta quem gostar. Ele é justo, o amor dele está na justiça, nós sabemos disso. Antes que entre diretamente na carta de Kefa, vamos dizer que ela também aborda 3 temas importantes, que é que nós vamos discutir a partir de hoje, começando mais um estudo da Palavra do Eterno, na segunda carta do apóstolo Kefa, Simão Jonas, também conhecido no mundo cristão como Pedro. 3 temas específicos, falsas doutrinas que estavam surgindo e iam continuar surgindo. Outro tema é sobre a certeza da volta de Yeshua, a volta do Cristo do Mashiach. E, obviamente, também sobre o crescimento espiritual, porque esse é o trabalho da palavra na nossa vida, nos conduzir de volta ao estado espiritual de luz criado lá em Beriá, vindo de Atzilut, o mundo da luz, o Keter, da coroa, onde está o último céu, onde está o trono. Isso é claro que é uma metáfora, mas é onde está o comando de toda a vida, que é Hashem, de onde ele criou, na sua mente, na sua ideia, o primeiro homem perfeito, que é um modelo perfeito de ser perfeito, espiritual, chamado Adão Kadimon, ou Macadimon, como você que tem me acompanhado, já ouviu falar bastante sobre esse nome aqui. E para começar o programa de hoje, propriamente dito, vamos ler a segunda carta de Kefa. Vamos ler do capítulo 1, do verso 1 e o verso 2, e o verso 16 até o verso 20. Segunda carta de Kefa, emissário de Yeshua. De Shimon Kefa, ou Bar-Jonas, escravo e emissário de Yeshua, o Messias, para aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e de nosso libertador Yeshua, o Messias, receberam o mesmo tipo de confiança e de fé que nós. Que graça e shalom sejam de vocês plenamente, à medida que chegam ao pleno conhecimento de Deus e de Yeshua, nosso Senhor. Eu quero parar por aqui para comentar logo esses 2 versículos, para que você entenda. Porque quem me acompanha sabe que a palavra, já disse, está contaminada com letras, com inserções que o Eterno, nem nenhum profeta dele disse, nem mencionou, nem imaginou. Mas, dentro do plano do Eterno, permitiu que pessoas fizessem isso. Porque é uma prova. Nós estamos num mundo de prova, num mundo de laboratório, provação, para sermos provados e aprovados ou reprovados. Se somos de verdade ovelhas da casa que estavam perdidas e fomos achadas, vamos entender o que realmente o ensino está nos dizendo, e jamais o Eterno vai deixar que sejamos confundidos e enganados. Não, não vai. Porque somos pertences a Ele. Ele sabe quem são de verdade as suas criaturas, que são fiéis a Ele. Essa que é a verdade. Então, por que eu parei aqui nessa leitura? Porque o texto é claro. Ele fala, segunda carta de Kefa, emissário de Yeshua. Kefa, emissário de Yeshua, quer dizer, apóstolo de Yeshua, um seguidor de Yeshua, o que ensina o que Yeshua ensinou. Aí ele continua mais na frente, dando graças ao Deus Criador, Deus Pai, e do nosso libertador Yeshua, que na sua Bíblia diz Salvador. Agora, interessante aí, se você pegar qualquer versão da Bíblia NVI, a Bíblia cristã, ela vai dizer lá, nesse texto aí, que é uma coisa que eu falei quando eu estudei a carta de Tito, que também tem uma aberração dessa lá. E é copiado praticamente do mesmo texto para citar essa coisa que vamos ver na Bíblia cristã. Eu vou ler para você entender a diferença que existe nisso aqui, para você ver que realmente que as coisas são construídas com esse propósito. Uma vírgula, um artigo muda, uma preposição muda o real sentido da instrução. Então vamos ver aqui na Bíblia NVI essa história
da segunda carta de Kefa, no capítulo 1. Eu vou ler aqui essa versão da Reina Valera, versão espanhola, traduzida em português. Vamos ver aqui. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que tendes alcançado pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, aos que tendes alcançado pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, uma fé igualmente preciosa como a nossa. Versículo 2. Graça e paz que sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para perceber aí? Você conseguiu perceber o detalhe? Veja que o cabeçalho começa, não é? Só tem duas instruções nessa palavra que fala dessa história de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Não existe outro lugar na Bíblia. Agora, você vê que já em seguida ele já fala de Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. Dá para entender aí que isso é uma inclusão, talvez por erro de impressão, será? Ou má intenção? Eu creio que essa é a intenção na pensão do Eterno, para consolidar, ratificar, formar um homem Deus, fazendo de Jesus ou Yeshua, como assim muitos dos judeus messiânicos, que se dizem messiânicos, acreditam em Deus. Já disse, e vou dizer mais uma vez, milhões de vezes foi necessário dizer, Jesus Cristo ou Yeshua não é Deus, o Criador. Ele é um Deus, como eu e você somos um Deus. Se andamos segundo a instrução do Eterno, somos deuses, que somos criatura de Elohim, que temos a mesma essência dele, no sentido de que temos a mesma fé, o temos como Senhor e temos o seu Espírito. Mas só Ele é Deus, o Eterno, Hashem, o Criador do céu e da terra. Ele está em tudo. Ele tem tudo. Tudo está nele. Tudo está nele. Tudo está em Hashem. Então, fazer de um homem Deus, e esse Deus foi criado com a intenção de ser advogado dos pecadores, quanto mais porque levantou a mão e recebeu ele como Salvador, Jesus Cristo. Mas na verdade são patifes e patifas que andam praticando as mesmas aberrações, as mesmas impiedades, as mesmas iniquidades, e a maioria são iníquos, não obedecem à instrução da Torá. Inclusive pastores, bispos, gurus, iluminados, servos, doutores de Bíblia, arqueólogos, autoconhecedor de coisas, da Bíblia e de Deus. Mas todos eles, a maioria, sem medo de errar, pode dizer, é antissemita, e quando não é antissemita, não obedece à instrução do Eterno, porque a maioria deles, diria quase a totalidade, não guarda o Shabat, o sábado, que é mandamento do Eterno, que nunca mudou e jamais mudará. A sua palavra é uma, não existe duas palavras, não existe mais de um Deus, só um é Ele, não existe outro, e Ele não divide a sua glória e a sua honra com ninguém. Ele nos glorifica, porque nós estamos nele, a glória é dele. Mas as pessoas tomaram esse engano durante 1260 anos para ensinar o erro, acreditando que estão andando corretamente. É aquela história que eu já disse aqui muitas vezes, tem pessoas que fazem as coisas certas de maneira errada. A intenção é fazer uma coisa correta, mas é de maneira errada. Por desconhecimento ou mesmo por sua má índole, para sua má intenção, para a sua itserará, essa tendência natural do ser humano para o engano, para a morte, para o mal. Então veja que isso não existe, essa história de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nunca. Só existe um que salva, o Eterno Hashem. Agora, Mashiach Yeshua, o verdadeiro, ele veio para nos dar como fazer isso, o caminho. Ele trouxe a verdade, que é a palavra da Avá do Eterno, e a vida, porque a vida está com ele, porque ele está com a vida. Quem é a vida? Hashem, que ele criou, porque ele é a criação de Hashem. E para fechar essa conversa minha aqui com você agora, vamos ler agora o verso 16, o verso 20, da Pedro 16, capítulo 1, verso 16 a 20. Quando lhes tornamos conhecidos o poder e a vinda de nosso Senhor Yeshua, o Messias, nós não nos fiamos em mitos astuciosamente inventados. Ao contrário, vimos Sua Majestade com os próprios olhos, porque estávamos lá quando ele recebeu honra e glória de Deus Pai. Ele recebeu
honra e glória de Deus Pai, do Criador, no caso a palavra do Criador, de Hashem. Essa é a tradução correta. E uma voz veio do céu, do poder da Shekhinah, não é Shekinah, é da Shekhinah, dizendo: este é meu filho, na verdade, este é meu servo amado, a quem amo, estou muito satisfeito com ele. Em outra versão diz assim: em quem me agrado, em quem me agrado. Ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Quando estávamos com ele no Monte Santo. Sim, temos confirmada a palavra profética. Sim, temos confirmado a palavra profética. Vocês farão bem se lhes derem atenção, como a uma luz que brilha no lugar escuro e sombrio, até que o dia raie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Antes de tudo, entendam isto. 2 pontos. Nenhuma profecia da Escritura deve ser interpretada por um indivíduo em particular, porque nunca uma profecia procedeu como resultado da vontade humana. Pelo contrário, pessoas movidas pelo Ruach HaKodesh anunciaram a mensagem da parte de Deus. Alguma dúvida? Para mim, não vejo dúvida nenhuma. Eu consigo enxergar o que está por trás dessa letra. Você talvez não consiga, mas está muito claro o que o texto está dizendo. O apóstolo está dizendo a mim e a você que eu e você não devemos estar aí seguindo as astúcias de muita gente usada por Satã, que é um espírito que é mandado, é servo de Hashem, para confundir e enganar quem pode ser enganado e confundido. Há muita gente fazendo peripécias, coisa de assustar. É só ver aí os grandes mágicos como o Dínamo, Mr. M, mostrando o que esses caras fazem, revelando os truques que eles usam. David Blaine, outro mágico famoso aí. E fora os centenas deles que estão aí se apresentando no mundo todo, fazendo coisas que as pessoas ficam sem saber como aquilo pode estar acontecendo. Truques, astúcias, falsos ensinamentos, falsas doutrinas, é isso. E as pessoas têm entrado nessa. Há pessoas que creem até em apóstolos, em profetas que apagam estrelas. Olha para a estrela e apaga, a estrela desaparece do céu. E as pessoas creem nisso. Eu já vi gente dizendo isso já. Há pessoas que até chamam anjos para anestesiar as pessoas dentro dos cultos. Sopra a pessoa cai, passa o paletó, a pessoa cai. Ou você não sabe disso? Ele está falando disso aí. Essa é a história. E ele fala do nosso Salvador, no caso que realmente, por que Yeshua, o Jesus Cristo para a igreja, é o Salvador para mim e para você? Nesse sentido aí, que o texto está mostrando, está escrito. Simples, muito simples, porque somente ele, nenhum profeta, nenhum homem antes dele, deu testemunho da verdade, como ele deu. Porque foi o que ele disse a Pilatos. Pilatos perguntou para ele se ele era rei, ele disse: tu dizes. Mas ele disse para o Pilatos, replicou: estou aqui cumprindo uma missão. Eu vim aqui para dar testemunho da verdade. Que verdade é essa? Que o próprio Pilatos depois terminar a frase perguntando: e o que é a verdade? O que é a verdade? Porque a verdade é de cada um. Pôncio Pilatos era um imbecil, um analfabeto, um cara que entende de filosofia, não foi à toa escolhido para governar a região da Judéia. O que é a verdade? A verdade que Yeshua está falando é a Davá, a palavra do Eterno. A verdade, a tua palavra, Pai, meu Criador, meu Senhor, é a verdade. Santifica-os, ó meu Criador, ó meu Senhor, ó Pai, na verdade, a tua palavra é verdade. E Yohanan 17, Evangelho. A tua palavra, não é palavra de homens. Esse ser vivo, homem natural, Yeshua Bensef, nascido de uma vagina, de uma mulher, de um óvulo e de um espermatozoide, que imbecis, pessoas usando do irracional, acreditam que não foi o óvulo de Miriam, que a igreja transformou em Maria, e nem o sêmen de Yosef José, mas sim do Espírito Santo. Dá licença, né, meu? Vai crer em Papai Noel, vai crer em duendes, Saci Pererê, deve ser a sua turma. Você deve pertencer a essa turma aí. Não faz sentido isso.
Um homem que viveu porque, como qualquer humano, porque ele defecava, ele urinava, ele tinha sede, ele tinha fome, ele sentia dor, cansaço, e morreu, mas cumpriu a missão que a ele foi dada. Nosso Salvador por isso, porque seguimos um homem de verdade, que tem a verdade. Não os enganadores, não os coadjuvantes desse filme que o Eterno criou. Não, mas o verdadeiro, o real, a vida estava nele, porque ele é de Axé, está em Axé, Criador do céu e da terra. Aí continua aqui, Kefa está dizendo que eu não estou ensinando isso a vocês, porque eu vi esses astutos, esses elementos com muitas habilidades, muita lábia, que me ensinou isso. Não foi eles, não. Eu vi, eu estive presente com ele, eu vi ele fazer as coisas. Sobre ele estava o poder da Shekhinah do Eterno, que mandou um som, uma voz dizendo: este é meu servo amado, ou para você que entende como filho, meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo, a quem eu amo, porque me obedece 100%. E é assim que o Eterno quer que sejamos seus servos amados, reino santo separado, nação separada, povo de propriedade exclusiva do Eterno, porque somos sacerdócio real do seu reino. É isso que o apóstolo Kefa está aqui mais uma vez ratificando o ensino para todos nós. E ele é claro, o texto está mais claro que isso, é impossível, mostrando que quem escreveu isso aí, no propósito, a própria Bíblia, o próprio texto, como se diz, quem conhece a palavra, no jargão dos evangélicos, no jargão de quem estuda a Bíblia, sabe que ela não se contradiz, porque ela mesma se explica. É só ver aí, mostrando que há uma caça de banana para quem quer comer essa bola envenenada, tomar posse de que realmente existe um homem de Deus e que ele é seu advogado, e que você é fraco, que a sua carne é fraca, mas você levantou a mão, aceitou ele, você está salvo, você vai para o céu, e quem não aceitou ele vai para o inferno. É o ensino que a igreja trouxe ao mundo e que com certeza matou milhares de pessoas. E até hoje continua matando as pessoas nesse engano, mantendo as pessoas num caminho de morte, acreditando que estão indo para a vida. E mais uma vez, terminando o programa Israel, vamos, como de sempre, agradecer ao Eterno por esse privilégio. Toda a rapada, Naia Luiz Miranolã, a vida maraqueira, mesmo chamar. Toda a Naia Serradã, a Leão Chatã. Toda a rapada, Cheio Churrais, obrigado, Senhor, nosso universo, Deus do céu e da terra, Deus Altíssimo, sistema, obrigado por Exu, mas toda a rapada, muito obrigado, muito obrigado. Esse aqui é o programa, nosso Rabat também, muito obrigado por estar conosco, que o Eterno deu uma semana. Bênção, com motor, para você e sua família, e que receba a sua shalom, a paz que vem por toda nós. Shalom, minha nós. Os achados, estamos lembrando, mais uma vez, vamos passar o chamado, acontecendo, vem para onde, e até logo, ela vai, tchau. Até o próximo programa. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.